Situações em que países, como o caso brasileiro, que chegam depois ou mais tarde na divisão internacional do trabalho, esses países têm uma dificuldade na concorrência com os países que já são o polo central do desenvolvimento capitalista internacional. Em função disso, eles se defrontam com vários obstáculos, um deles para superar a sua dependência econômica. Quais são os obstáculos que a economia brasileira vem enfrentando ao longo das últimas décadas? Perfeito. Eu gostaria até de dizer que, no caso, o grande problema não é chegar tarde, é chegar errado. O que é chegar errado? Chegar errado é chegar imaginando que o desenvolvimento industrial, tecnológico, vai ocorrer através de investimentos diretos estrangeiros, ou seja, sem procurar desenvolver no próprio país, em ambiente de competição, as tecnologias que implicam o verdadeiro desenvolvimento econômico, né? Porque as meras taxas de crescimento do PIB são enganosas. Elas podem ocorrer durante um determinado número de anos em função de se estar fazendo muitos investimentos. Mas se esses investimentos são feitos de modo a criar uma estrutura econômica deformada, errada, isso acaba sendo pago depois com muitas décadas sem crescimento ou com crescimento pífio. Para tentar ilustrar esse seu raciocínio, será que nós poderíamos dizer que é possível haver crescimento do PIB por muito tempo, mas isso também poderá acarretar maior dependência da economia dos centros internacionais? Pois é, o importante no caso é o qualitativo, né? Porque esse quantitativo aí das estatísticas de crescimento econômico, ele acaba, no longo prazo, ele depende do qualitativo, ou seja, você tem que investir. Um país, para se desenvolver realmente, qualquer exemplo de país que se desenvolveu no mundo, fosse de qualquer tipo de modelo, que fosse a Coreia do Sul ou Taiwan, ou que fosse a China comunista. Qualquer um deles se desenvolveu sempre sob a direção do Estado. Inclusive, até os Estados Unidos, na sua fase de desenvolvimento econômico, também cresceu sob a direção do Estado e com grande número e com grande investimento público, tanto a nível federal, como dos estados, como dos condados, aquelas subdivisões deles lá. Até os Estados Unidos. É o caso da Alemanha também. Alemanha também. A Alemanha também foi sempre o Estado guiando. No meu livro aí eu conto muitas histórias dos grandes planejadores do desenvolvimento na Alemanha, né? Era gente que se orgulhava de ser funcionário público e que tinha a noção de que o setor privado só poderia deslanchar se tivesse um empurrão e por muito tempo o financiamento e as diretivas até para o seu planejamento por parte do setor público.